Pessoal, vou ler com você aqui o livro de Atos 8, do versículo 26 ao 40. É uma passagem muito bonita que tem aqui em Atos. Eu estou estudando o livro de Atos e, porém, que eu passei por esse capítulo e essa história aqui me chamou muita atenção de algo que Deus fez na vida do eunuco, que não conhecia quem era Jesus. Então eu vou passar essa passagem para você, que Deus possa falar no teu coração, que você possa abrir o seu coração e receber essa palavra. Principalmente você que não conhece a Jesus. Ele também não conhecia. Essa palavra é para você que não conhece Jesus, que nunca ouviu falar dele, ou que já ouviu, mas ainda não o conhece. Então, ouça essa passagem, presta atenção nessa palavra e receba de todo o seu coração. E para você que já conhece, que tem a Bíblia, que Deus possa falar de outra maneira com você, que você possa ler também. É uma passagem muito linda e forte. Então, vamos lá. Que Deus nos abençoe, me dê sabedoria, que Ele tome a direção, porque eu aqui sou apenas um instrumento do Senhor para trazer essa palavra para você, que você receba. Filipe e o eunuco é o título. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, este se acha deserto. E ele se foi. Então o anjo do Senhor falou com Filipe. Falou para Filipe. E quem era Filipe? Filipe era um servo do Senhor que fazia a obra de Deus. Então o anjo falou com Filipe, né? O Senhor mandou esse anjo falar com ele para ele se dispor ir ao lado sul, naquele caminho que descia para Jerusalém, a Gaza, que era um caminho, gente, muito movimentado, porém ele se achava deserto. Então, naquele caminho, creio eu, Deus tinha algo para fazer ali, usar a vida de Filipe em algo que Deus queria. Então, vamos prosseguir. E Filipe foi, viu? Obedeceu e foi para esse caminho. No 27, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cadance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então, esse etíope, gente, o eunuco, ele veio adorar em Jerusalém. Eles eram homens, os eunucos, de muita confiança. Então, ele era quem era superintendente dos tesouros da rainha, né, dos reinos, que eles eram homens de confiança. Então, no 28, ele estava de volta e assentado no carro, vinha lendo o profeta Isaías. É o livro que tem na escritura de Deus, aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Então, ele vinha lendo, o eunuco. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Então, o Senhor falou com Filipe: aproxima daquele carro que vem lá. Filipe já estava na estrada e o carro do eunuco já vinha naquela estrada, que era a estrada que ligava Jerusalém a Gaza. E o Senhor falou: aproxima daquele carro. E correndo Filipe, no versículo 30, ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que vês lendo? O que vens lendo? Ele perguntou para o eunuco se ele compreendia o que ele vinha lendo. Às vezes, gente, vocês aí vê que eu, às vezes, engasgo aí um pouquinho, é por causa do sotaque, às vezes eu enrolo um pouquinho, eu leio de um jeito, por causa que eu tenho ainda muito sotaque, tá bom? E o eunuco, então, respondeu para Filipe: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir ao carro e a sentar-se junto com ele. Então, a passagem da escritura que o eunuco vinha lendo era essa aqui, ó. Foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida foi tirada? Então, aqui estava falando de Jesus. E o eunuco queria saber de quem que estava falando. Olha aqui para vocês verem, no 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Ele perguntou para Filipe.
essa passagem se fala de quem? Se refere a quem? A Isaías? Ou a outra pessoa? Ele falou, se refere a Jesus, que deu a vida por você. Eu creio que ele falou desse jeito, que deu a vida por você e a vida por nós todos, para salvar a nós todos. Ele deu a vida dele por amor a nós. Então a gente vê também que Jesus deu a vida dele por amor a mim, por amor a você, a todos nós. Ele pagou esse preço sem ter culpa nenhuma. Jesus foi crucificado, mas ele ressuscitou e hoje ele está vivo, o Senhor Jesus, em nosso meio. Hoje nós temos liberdade para falar com ele como se você estivesse falando comigo assim. Você pode falar com Jesus, que ele te ouve. Então, quando Filipe falou para o eunuco isso, gente, que era Jesus, olha só o que aconteceu. Então o eunuco disse a Filipe, peço que me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o seu coração. E respondendo ele diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então vou parar aqui no 37 para me falar para vocês, olha para vocês verem. Ele queria saber de quem que estava falando. Quando Filipe falou que era de Jesus, o que Jesus tinha feito por amor a ele, ao eunuco ali, ele explicando para ele. Gente, ele recebeu, creio eu, aquela palavra fortemente, que Jesus trabalhou tanto na vida do eunuco, porque houve um querer nele, igual ele falou aqui, que ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, ele recebeu aquela palavra com tanta fé, que quando ele viu acho que eu creio eu que é um lago, um rio, ele falou se ele poderia ser batizado ali. E Filipe falou para ele que se ele cresce de todo o coração dele que Jesus era o Filho de Deus, que era lícito. E ele falou que crê. Aí o que aconteceu? Eles desceram, pararam o carro e Filipe batizou o eunuco. Olha aqui no 38 para vocês verem. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe batizou o eunuco. Então, ele foi batizado porque ele o quê? Creu. Ele sabia que Jesus era o quê? O seu Salvador. Ele aceitou Jesus como o único Salvador da vida dele e entregou sua vida a Jesus. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Então, Filipe, quando fala arrebatou, ele foi para outro lugar para fazer a obra de Deus, aí já não viu mais o eunuco, e o eunuco seguiu seu caminho, que cheio de júbilo, batizou e saiu cheio da presença de Deus. Então, o que Deus quer falar para você aqui? Que bem assim é você que não conhece a Jesus, que não conhece ele, que nunca leu a palavra dele, ou que já leu e não compreendeu. Sempre que você lê, peça a Jesus, como Jesus usou Filipe para explicar a palavra para o eunuco, que você também ache alguma pessoa para que explique a palavra do Senhor para você, e que quando Deus usar essa pessoa para te explicar a palavra, você a receba. Ou quando você for na casa de Deus, numa igreja, num templo, que você receba a palavra de Deus, que você abra o seu coração e que Jesus seja o Salvador da sua vida, que você aceite ele como seu único e suficiente Salvador, porque ele te ama. E ele quer fazer com você como ele fez na vida do eunuco. Ele quer que você o conheça em espírito e em verdade, e tendo sede dele, como o eunuco teve aqui sede de conhecer a Deus. Então, que Deus possa usar pessoas para falar dele para você que está aí, que não conhece. E você que conhece, continue firme no caminho do Senhor. Leia a palavra do Senhor mais e mais, que deixe ele falar com você, e que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra.